Cara, olha a história desse anime até o final. O grupo de heróis selou com sucesso o Senhor dos Demônios. Embora isso marque um triunfo monumental, o perigo ainda não acabou completamente. A menos que eles consigam derrotá-lo totalmente, o mundo continuará sob ameaça de aniquilação. O grupo está pesado de culpa por não ter completado sua missão, mas seu líder os assegura de que nem tudo está perdido. Ele acredita firmemente que um dia, no futuro, um novo herói se levantará para continuar seu legado e finalmente acabar com o Senhor dos Demônios de uma vez por todas. Vários anos depois, o grupo de Ranked Thunder Pike está no meio de um ataque a uma masmorra pública. Enquanto os dois lutadores atacam, os usuários de magia começam a lançar seus feitiços. E graças aos buffs do apoiador do grupo, Uka, eles conseguem derrubar uma Hydra em tempo recorde. Individualmente, os membros do Thunder Pike já são muito fortes, mas quando trabalham juntos, são quase imbatíveis, o que é parte da razão pela qual tem tantos fãs. No entanto, embora possam parecer a equipe perfeita à primeira vista, acontece que eles não se dão tão bem quanto se possa pensar. Na verdade, assim que a transmissão termina, o Mago Vermelho, Uka, informa a equipe que está saindo da Thunder Pike com efeito imediato. O líder do grupo, Simon, questiona por que ele está decidindo sair, e Uka explica que não está recebendo uma parte justa do dinheiro da recompensa deles. A quantia que ele recebeu hoje é tão pequena que ele pode ter que considerar pegar empréstimos de curto prazo, uma situação que ele está determinado a evitar. Simon tenta justificar o baixo salário de Uka, alegando que Uka não está contribuindo o suficiente para a festa, e Barry intervém para apontar que Uka nunca realmente se envolve em batalhas. Tudo o que ele sempre faz é gastar a durabilidade dos itens deles com seus encantamentos sem sentido. Uka não consegue acreditar que Barry chamaria seus encantamentos de inúteis, mas Barry não é o único que pensa assim. A única pessoa que realmente acha que Uka é útil é Jamie, mas isso é apenas porque ele é bom em configurar as transmissões deles. Camila diz a Uka que, se ele quer ganhar mais, ele precisa contribuir mais ativamente como membro da equipe. No entanto, Uka discorda, argumentando que ela não tem o direito de dizer isso, já que ela é uma curandeira e ele está constantemente protegendo-a durante as batalhas. Ele acredita que a falta de reconhecimento por seus esforços é exatamente por isso que ele decidiu deixar o partido. Mas Simon questiona se Uka está realmente confiante de que pode se virar sozinho depois de sair. Simon lembra a ele que a única razão para Uka ter até mesmo um rank B é porque eles são amigos de infância, e Simon fez um favor a ele permitindo que ele se juntasse ao Thunder Pike. Ele também aponta que mesmo se Uka sair, o time ficará bem sem ele. Como eles claramente não acham que Uka merece ser bem pago, Uka definitivamente não vai ficar por aqui. Uka desperdiçou os últimos 5 anos de sua vida apoiando este partido, e eles nunca teriam chegado tão longe sem sua ajuda. Mas os outros ainda acham que ele é inútil, então não vão sentir falta dele. Agora que Uka deixou oficialmente o Thunder Pike, ele se dirige à recepcionista da guilda para perguntar sobre algum trabalho disponível. Ela fica surpresa ao ver um aventureiro conhecido como ele procurando um emprego e pergunta se algo aconteceu com o Thunder Pike. Uka explica que saiu do time. A recepcionista não parece particularmente chocada, já que situações assim são bastante comuns, e entrega a Uka um formulário para preencher para que ela possa colocá-lo em um novo grupo. Quando ele termina de preencher o formulário, ele o entrega à recepcionista. Mas nesse momento, uma menina corre até ele para um grande abraço. O nome da menina é Marina, e ela costumava ser uma das alunas de Uka quando ele ensinava aulas preliminares de aventureiros há 6 meses. Uka está feliz que ela está bem. Ela está curiosa sobre por que Uka está aqui, então ela pergunta para ele. E ele conta para ela que está atualmente procurando um novo grupo, já que recentemente deixou o Thunder Pike. Marina nem deixa Uka terminar a frase, porque se ele está procurando um novo grupo, ela adoraria ter seu amado professor no dela. Uka aceita a oferta e alguns minutos depois, ele está sentado com Marina e o resto do grupo dela para discutir a possibilidade de eles se juntar. Silk está empolgada com a ideia de Uka se tornar parte do grupo deles, mas ela está surpresa que um aventureiro tão experiente queira se juntar a um grupo de classificação D como o deles. Uka é atualmente de classificação B, então ele provavelmente poderia entrar em um grupo muito melhor, mas ele não se importa em estar em um grupo de classificação D, e para ser honesto, ele na verdade prefere assim. Quando ele estava em Thunder Pike, eles sempre assumiam missões de alto nível, então Uka tinha que comprar muitos itens mágicos para se preparar, o que os deixava constantemente endividados. É por isso que ele quer pegar leve por um tempo e lidar apenas com algumas missões de baixo nível. Com Marina, Silk e Rain concordando com a ideia, Uka se torna oficialmente membro do grupo. A primeira missão juntos é coletar minério de ferro mágico da masmorra da mina Pental. Faz muito tempo que Uka não sentia esse tipo de empolgação por uma missão, e isso traz de volta muitas lembranças nostálgicas de seus primeiros dias como aventureiro.
Uka lembra que esta masmorra tem muito minério mágico no 6º andar e Silk confirma que ele está correto. Mas eles esperavam evitar lutar contra o chefe do 5º andar, então Uka sugere que comecem no 4º andar. Ao entrarem na masmorra, Marina assume a liderança e usa um bastão para verificar se há alguma armadilha que possa ter sido colocada. Uka está muito orgulhosa porque ela está fazendo exatamente como ele ensinou. Por enquanto, Uka pede a Marina para deixá-lo assumir a liderança, explicando que ele tem uma maneira mais eficiente de lidar com a situação. Marina está confusa, pois o grupo deles não tem um explorador ou ladrão para detectar armadilhas. Embora isso seja verdade, Uka revela que ele tem um item mágico que pode ajudar nesse cenário. É uma lâmpada de detecção que, graças a um tipo especial de óleo, ilumina armadilhas, permitindo que as notem tão eficazmente como um explorador faria. A lâmpada é realmente útil, mas Silk pergunta se está tudo bem para Uka usá-la, já que o óleo especial parece muito caro. E sim, normalmente é, mas Uka fez esse óleo com sua alquimia, então não custou muito para ele. Ai! A festa continua andando pelo corredor enquanto cuidadosamente evita todas as armadilhas até que eventualmente Yuka para todos porque ele pode sentir algo à frente. Ele avisa os outros, aconselhando-os a se prepararem para uma luta. Juntos eles avançam e ficam cara a cara com um grupo de Boggles. Silk decide tomar a iniciativa e dispara o primeiro tiro para derrubar um dos Boggles enquanto Marina corre para esmagar o resto. Enquanto ela faz isso, Yuka lança encantamentos físicos sobrepostos nela para que possa lutar melhor. E ao mesmo tempo, ele lança um enfraquecimento nos Boggles para atrapalhá-los. Enquanto os Boggles estão desorientados, Marina avança para seu ataque e, em um movimento fluido, consegue cortá-los ao meio, algo que até ela mesma fica surpresa. Ela se vira para perguntar a Yuka se aquela sensação que acabou de experimentar era a magia dele. Yuka confirma que ele havia lançado 3 tipos de encantamentos em Marina para ajudar na luta. Reina está impressionada que Yuka conseguiu lançar 3 encantamentos ao mesmo tempo, e sem nem mesmo usar um encantamento. No entanto, Yuka não acha que é algo especial e simplesmente diz a eles que devem continuar se movendo. Enquanto avançam mais fundo na mina, ele pergunta às garotas sobre sua rotina usual para a exploração de masmorras. Marina, radiante de orgulho, explica que sempre fazem uma pausa após cada andar e inspecionam seu equipamento exatamente como ele havia ensinado a elas. Ao ouvir isso, Yuka sugere que descansem por um tempo antes de continuar. Após a pausa, Marina e os outros verificam todos os seus equipamentos para ver se há danos e tudo parece estar em ordem. Então, eles estão prontos para continuar sua missão e descem para o próximo andar. No 2º andar da masmorra, o grupo é subitamente emboscado por um grupo de mineiros mortos-vivos, e a única maneira de se livrar deles é Reine usar magia sagrada. Todos precisam protegê-la enquanto ela usa seu cântico. Marina e Silk planejam cuidar da defesa, mas Yuka diz a eles que ele já cuidou disso. Ele lança uma bênção de luz em todos eles, e embora isso não mate os mineradores mortos-vivos, impede que se aproximem, então é uma boa medida defensiva. Eventualmente, Reine completa o feitiço da luz sagrada, usando-o para erradicar os mortos-vivos. Quando estão seguros, Marina começa a elogiar Reine pelo ótimo trabalho. Yuka também a elogia, destacando que pouquíssimas pessoas conseguem usar magia de luz na escala que ela acabou de demonstrar. No entanto, lançar um feitiço tão poderoso provavelmente consumiu uma quantidade significativa de sua mana. Então Yuka lança Recuperar Mana para ajudá-la a se recuperar. Reine fica espantada que Yuka consiga usar Recuperar Mana, uma habilidade rara que restaura totalmente a mana de quem a recebe. Ela observa que possuir tal habilidade já tornaria Yuka incrivelmente valiosa para qualquer grupo. Mas Yuka minimiza sua reação, explicando que ele só aprendeu a restaurar mana para compensar por ter um trabalho obscuro como um mago vermelho, embora dominá-lo tenha sido excepcionalmente difícil para ele. Em seguida, o grupo continua andando pelo caminho, e enquanto vão, Yuka começa a derramar um líquido no chão. Silk pergunta o que ele está fazendo, então Yuka explica que ele está derramando água benta sobre suas pegadas para impedir que monstros mortos-vivos o sigam. Silk está preocupada e pergunta se realmente está tudo bem ele desperdiçar sua água benta assim, já que é muito cara. Mas Yuka diz que está tudo bem, já que novamente ele mesmo fez isso. O grupo fica chocado que Yuka consegue fazer água benta mesmo não sendo um padre, mas ele tem um método especial para isso. Ao purificar as cinzas deixadas para trás pelos mortos-vivos quando são derrotados, Yuka consegue transformá-las em água benta, e as cinzas que ele obteve 2 mineiros mortos-vivos serão mais do que suficientes para compensar a quantidade de água benta que está usando. Quando chegam ao 3º andar, Yuka sugere fazer outra pausa, já que a partir deste ponto começarão o processo de mineração. Percebendo que já faz um tempo desde que eles comeram pela última vez, ele tira alguns utensílios de cozinha de sua bolsa mágica e anuncia que vai preparar uma refeição para eles.
Embora bolsas mágicas não sejam particularmente raras, esta é a primeira vez que Reine vê uma pessoalmente, e ela está visivelmente animada. Yuka coloca algumas salsichas e ovos em uma panela, e enquanto cozinham, ele pega uma panela especial da bolsa. As meninas observam enquanto ele bate na lateral da panela, e ela instantaneamente se enche. Yuka explica que o pote é um artefato raro que ele encontrou em uma ruína de um palácio real. Basicamente, ele se enche com uma sopa aleatória toda vez que você o usa, então é realmente útil tê-lo. As garotas estão realmente agradecidas a Yuka, já que esta é a primeira vez que elas conseguem ter uma refeição tão boa enquanto estão no meio de uma missão em uma masmorra. Mas quando Silco olha mais de perto a comida, percebe que há mana irradiando dela. Ela pergunta a Yuka sobre isso, mas ele diz que não há nada de especial na comida, já que tudo o que ele fez foi prepará-la com muito amor. As habilidades de alquimia dele podem ter acidentalmente encantado a comida. No entanto, não deve ser um problema. O grupo finalmente chega ao quarto andar da masmorra, onde eles são confrontados por um lagarto de pedra. Enquanto o monstro avança em sua direção, Yuka lança um feitiço de lentidão fazendo com que ele quase congele no lugar. Aproveitando a oportunidade, Marina avança para atacar, um movimento que ela normalmente não tentaria. No entanto, com os encantamentos de Yuka aumentando sua força e resistência, ela decide usar sua habilidade de lâmina mágica. Com um único golpe decisivo, ela corta a cabeça do lagarto de pedra. Depois que a luta termina, Marina está totalmente exausta, já que a lâmina mágica consome muita de sua mana, mas Yuka a encoraja a usá-la o máximo possível porque eventualmente seu corpo se acostumará. Mas por enquanto, ele lança Refresh Mana para ajudá-la a se recuperar. De qualquer forma, havia muitos minérios mágicos aqui, então Yuka começa a minerar com as garotas. Depois de um tempo, eles conseguem coletar um monte de minérios mágicos. Yuka pergunta se já coletaram o suficiente para atender aos requisitos da missão, mas Silk responde que ainda precisam de um pouco mais. Infelizmente, não há mais minérios mágicos neste andar, deixando-os com apenas uma opção: derrotar o chefe do quinto andar e descer para o sexto andar para coletar os minérios restantes. As meninas estão preocupadas com este plano, pois o chefe do quinto andar é o caranguejo de aço, e elas não têm certeza se podem sobreviver contra um inimigo tão formidável. No entanto, Yuka as tranquiliza, prometendo lidar com o chefe da melhor forma possível. Pouco tempo depois, eles chegam à sala do chefe, mas antes de entrar, Yuka tira um artefato de câmera. Reine reconhece o artefato e pergunta se Yuka planeja transmitir sua batalha ao vivo, mas ele só ia gravá-la. Ele sempre grava suas batalhas para poder estudar seus erros mais tarde. Já que ele vai gravar de qualquer forma, Marina pede que ele faça uma transmissão ao vivo, pois acha que vai ser muito divertido. Yuka concorda em transmitir sua luta ao vivo, mas enquanto está configurando, percebe que não sabe o nome do grupo. Ele pergunta aos outros e Silk admite que eles ainda não decidiram um nome para o grupo. Na verdade, eles nem estão oficialmente registrados. Ouvindo isso, Yuka pergunta se eles têm alguma ideia para um nome de equipe. Marina pensa por um momento antes de sugerir o nome Trevo, especificamente um trevo de 4 folhas para simbolizar seus 4 membros. Todos adoram a ideia e, a partir daquele momento, decidem ser conhecidos como Trevo. Nesse momento, Yuka percebe que essa será a primeira transmissão ao vivo de sua festa, e ele se sentiria mal se fosse o único no centro das atenções. Então ele pergunta aos outros se eles querem ajudá-lo a enfrentar o chefe, mas todos dizem que tudo bem ele lidar com isso sozinho. Nesse caso, Yuka não vai segurar. Ele lança os feitiços Grande Piscar Sombrio e Escudo do Protetor em si mesmo, e então entra na sala do chefe. O caranguejo de aço desperta e imediatamente avança contra Yuka, mas ele usa seus feitiços de velocidade para desviar rapidamente do ataque. Uma vez fora do alcance, ele começa a bombardear o caranguejo com uma série de feitiços de enfraquecimento. Depois de enfraquecê-lo suficientemente, Yuka lança um feitiço de gravidade, jogando o caranguejo de aço contra o chão e esmagando-o. Com isso, o chefe é derrotado, e nem levou 1 minuto inteiro. Yuka se sente bastante satisfeito com seu desempenho. Ele então encerra a transmissão, e Marina corre para abraçá-lo por ter sido tão incrível, mas ela o está abraçando um pouco forte demais. Os outros pedem para ela soltá-lo antes que Yuka acabe em uma cadeira de rodas. Depois de se certificar de que suas costas estão bem, Yuka diz a todos que eles devem levar o corpo do caranguejo de aço de volta para a guilda para vender as partes. Ele guarda tudo em sua bolsa mágica, o que é uma grande ajuda, já que nunca teriam conseguido carregar de volta sozinhos. Até agora, Yuka se mostrou um recurso inestimável para o grupo, mas Silk acha injusto depender tanto dele. Em resposta, Yuka sugere que na próxima batalha contra o chefe, todos deveriam participar para ganhar experiência. As garotas gostam da ideia, mas por enquanto ainda precisam abrir o baú do tesouro que ganharam por derrotar o chefe do andar.
Ao abrir o baú, eles descobrem um grande estoque de minérios mágicos, o que significa que não terão que minerar mais afinal. Streams de masmorras são incrivelmente populares em todo o mundo, servindo como uma excelente plataforma para publicidade. Grandes empresas frequentemente oferecem acordos de patrocínio a streamers conhecidos, e agora a fama de Uka está subindo a novos patamares. O vídeo mostrando seu triunfo sobre o caranguejo de aço usando apenas feitiços de status se tornou viral, atraindo muita atenção. Enquanto Uka e seus companheiros retornam para casa em uma carruagem, ele aproveita um momento para perguntar a ele sobre suas impressões da primeira missão juntos. As meninas estão empolgadas, elas amaram a experiência, elas aprenderam vários tipos de habilidades incríveis e insights com Uka, tornando essa a missão mais gratificante até agora. Na verdade, eles têm considerado seriamente nomear Uka como o líder oficial do partido deles. Com sua vasta experiência e a confiança inabalável que depositaram nele como mentor, parece uma decisão natural para o grupo. Uka sente-se relutante em assumir o papel, já que nunca teve a intenção de liderar o partido de Marina. No entanto, como todos insistem que querem que ele assuma o cargo, ele acaba concordando principalmente para garantir a segurança deles em batalhas futuras. Enquanto o grupo de Uka está ocupado comemorando sua primeira vitória, as coisas estão indo rapidamente ladeira abaixo para Thunder Pike. Simon, tentando preencher a lacuna deixada pela partida de Uka, contratou um novo recruta. Infelizmente, parece que Simon ainda não entendeu o quanto Uka contribuiu para a equipe. O novo cara levou o grupo direto para o território dos lobos, presumindo que tudo de alguma forma daria certo. Normalmente, Uka já teria lançado um feitiço de enfraquecimento nos lobos para equilibrar o campo de batalha, mas o substituto não tem essa habilidade, deixando os lobos poderosos demais para o grupo lidar. Jomi acaba sendo mordida. Simon vê Jomi em perigo e imediatamente corre para resgatá-la, conseguindo decapitar o lobo. Embora Jomi tecnicamente não esteja em perigo imediato, seu estômago está cheio de feridas e sem tratamento ela não sobreviverá por muito tempo. Desesperado, Simon se volta para Camila e pede que ela lance um feitiço de cura, mas ela explica que está completamente sem mana, o que a deixa incapaz de ajudar. Afinal de contas, não é como se eles tivessem um guia capaz de lançar um feitiço de restauração de mana. O grupo recua para um local mais seguro, e Simon faz o melhor que pode para administrar os primeiros socorros, tentando manter Jomi vivo enquanto espera que a mana de Camila se recupere. Esperando por outra solução, ele pergunta se alguém tem uma poção de cura. Cork, o novo recruta, tem um, mas hesita em entregá-lo. Simon deixou claro que cada um era responsável pela compra de seu próprio equipamento, então Cork não se sente particularmente inclinado a compartilhar seus suprimentos. Simon diz a ele que agora não é hora de se preocupar com dinheiro, quando um de seus companheiros de equipe está prestes a morrer. Então Cork entrega a poção de cura com relutância e Simon a dá para Jomi. Thunder Pike realmente tem estado em uma espiral descendente ultimamente, mas por outro lado, tudo tem dado certo para Uka. Ele e as garotas estão sentados no bar para comemorar. E embora a recompensa pela missão não tenha sido tão alta, o corpo do Steel Crab estava em boas condições. Então o sindicato pagou um bom preço por ele. Falando de dinheiro, Uka pergunta a Marina e aos outros qual sistema eles têm usado para dividir os ganhos da festa. Eles explicam a Uka que é Silk quem gerencia todo o dinheiro da festa, com cada membro recebendo uma mesada fixa. Uka está um pouco surpreendido, pois não é comum que um grupo inteiro confie suas finanças a uma única pessoa, mas o grupo tem uma razão clara para esse arranjo. Todos têm economizado diligentemente para eventualmente comprar uma casa juntos, já que alugar quartos na pousada constantemente parece estranho a longo prazo. Compreendendo o objetivo deles, Uka assegura que está bem em continuar com o sistema de mesada. Silk, um pouco surpresa, pergunta se ele realmente está bem com ela administrando todas as finanças, pensando que um aventureiro como ele poderia preferir cuidar do próprio dinheiro. No entanto, Uka a tranquiliza dizendo que confia completamente nela, então não há necessidade de mudar um sistema que já funciona para eles. Enquanto Uka e os outros estão se divertindo e se dando bem, Simon e o resto do Thunder Pike estão chateados porque esse foi o pior resultado que tiveram em anos. Felizmente, eles conseguiram salvar a vida de Jomi, mas as coisas poderiam ter dado muito errado, e Simon culpa tudo em Cork. O resto do grupo se junta e começa a chamar Cork de inútil por não conseguir tirá-los daquela bagunça. Mas Cork não vai deixar que coloquem a culpa nele, já que todos sabem que lobos terríveis rastreiam suas presas pelo cheiro, então é senso comum comprar um repelente de animais para se preparar para a missão. A situação foi claramente culpa do grupo por não estar adequadamente preparado. Mas Simon tenta transferir a culpa para Cork. Ele argumenta que, se Cork sabia sobre o repelente de bestas, ele deveria ter contado a eles, e chega ao ponto de afirmar que o fato de Jomi quase ter morrido é inteiramente culpa de Cork por não ter comprado o repelente de bestas para todos. O nível de manipulação psicológica é intenso, mas felizmente não engana Cork.
Percebendo que não quer ter nada a ver com um grupo onde ninguém assume a responsabilidade pelos próprios erros, ele decide sair da festa na hora. Uka ouve isso e não acredita que Thunder Pike ainda não aprendeu com seus erros. Mas isso não o preocupa mais. Ele se vira para as garotas e Marina diz a todos o que devem fazer para amanhã. Silk se lembra de algo que Uka uma vez lhe disse sobre ser importante tirar um dia de folga após cada missão. Então ela sugere que façam isso. Todos concordam. E como Uka vai ter o dia de folga, ele decide fazer umas compras. Ele precisa repor poções e pergaminhos e ainda precisa transformar aquelas cinzas de mortos-vivos que pegou em água benta para poder repor seu estoque. Ele vai ficar ocupado por um tempo, então sugere que todos se encontrem aqui depois que a pausa terminar. Naquele momento, Marina percebe que os destaques do stream da masmorra do dia estão sendo transmitidos, e a luta de Uka contra o caranguejo de aço conquistou o primeiro lugar. Uka está surpreso, pois ele só enviou o vídeo há algumas horas, mas já atraiu mais de 6.000 espectadores, e os números continuam subindo. Os espectadores estão fascinados com o fato de alguém com um trabalho menos conhecido como Red Mage ter conseguido derrotar um Steel Crab sem sequer tocar nele. Os locutores instam todos a ficarem de olho em Uka e seu grupo, Clover insinuando que eles poderiam potencialmente se tornar a maior equipe de aventuras do mundo. Simon e os outros membros de Thunder Pike também assistem à transmissão de Uka, e todos estão incrivelmente com ciúmes de que Uka está realmente indo bem sem eles. Mas eles ainda se recusam a admitir que Uka pode ter sido mais útil para eles do que deram crédito. Thunder Pike sempre terá muitos haters, mas parece que há realmente alguém distante odiando Uka, e ele parece irritado que Uka está ficando confortável com seu novo grupo. Poucos dias depois, Uka se encontra de volta à guilda examinando o quadro de avisos em busca de missões que possam servir para as garotas. Notando sua indecisão, a recepcionista se aproxima e pergunta se pode ajudá-lo. Uka explica que está procurando por missões que sejam simples o suficiente para um grupo de iniciantes, mas que ainda ofereçam uma boa recompensa. A recepcionista ri e diz a ele que está sendo um pouco otimista demais. Tal missão perfeita realmente não existe. Ainda assim, considerando sua situação, ela recomenda uma missão de Rank C envolvendo a coleta de pedras mágicas da floresta Orton Lakeside. Uka acha que isso pode funcionar, mas ele está um pouco curioso sobre por que a missão é de categoria C quando buscar pedras mágicas geralmente é de categoria D. A recepcionista explica que um grande monstro mágico foi avistado perto da floresta, então esta missão é um pouco mais perigosa do que o normal. Bem nesse momento, Marina entra na guilda e assim que ouve a palavra missão, ela imediatamente grita que o grupo deles aceitará. Uka pede a ela para pelo menos deixá-lo terminar de explicar antes que ela concorde em fazer a missão. Mas Marina diz que não precisa saber os detalhes, já que se Uka acha que eles podem lidar com isso, então ela tem certeza de que conseguirão terminar. Não deve ser muito difícil de qualquer forma, já que ela e os outros já fizeram uma missão naquela floresta antes. No entanto, ela não entende por que essa missão seria Rank C quando todas as outras missões são Rank D. Uka então começa a falar, explicando que a missão é classificada como de Rank C porque uma besta mágica foi recentemente avistada na floresta. Ao ouvir isso, as garotas hesitam, perguntando se deveriam aceitar a missão afinal. No entanto, eles acabam decidindo ir em frente, raciocinando que enquanto Uka estiver com eles, tudo ficará bem. Com isso resolvido, Uka os instrui a preparar seus itens e encontrá-lo 1 hora depois na diligência para que possam ir para a floresta. Assim que estão terminando, a recepcionista retorna com o recibo da missão e algo sobre o timing parece um pouco conveniente demais. Uka questiona se a recepcionista orquestrou esse resultado, e ela não nega ter uma mão nisso. Ela aponta que a transmissão que Uka fez ontem alcançou mais de 10.000 visualizações, e agora todos estão ansiosos para ver o que ele fará a seguir. Constrangido, Uka admite que não esperava que sua transmissão ganhasse tanta atenção. Ele não vê problema em continuar transmitindo suas lutas, já que isso atrairá atenção para as garotas, e se acontecer de encontrarem aquela besta mágica, tê-la em vídeo seria ótimo para os registros da guilda. Enquanto Uka estava falando sobre tudo isso, o homem de antes está ficando cada vez mais furioso. Quando Uka sai da guilda, o homem o segue. Uka imediatamente percebe que está sendo seguido, já que o cara está fazendo um trabalho terrível nisso. Então ele entra em um beco para escapar. Ele esperava despistar seu perseguidor, mas para um cara gordo, ele é bem rápido e alcança Uka. Uka pergunta se ele tem algum negócio com ele, então o homem exige que Uka saia do Clover imediatamente.
Uka diz obviamente que isso não vai acontecer, especialmente porque ele é o líder do partido. O homem não consegue acreditar que as garotas fizeram de Uka seu líder após apenas um dia juntos, especialmente quando ele implorou para se juntar ao grupo várias vezes, apenas para ser rejeitado. Uka rapidamente entende a situação. Esse cara claramente queria formar um harém de garotas aventureiras fofas, mas Marina e as outras se recusaram a deixá-lo entrar. Agora, ver outra pessoa vivendo seu sonho o fez perder a calma. Frustrado, o homem saca sua espada ameaçando atacar a menos que Uka concorde em deixar o grupo das garotas. Mantendo a calma, Uka lança silenciosamente uma armadilha aos pés do homem e começa a se afastar. Como esperado, o homem tenta atacar Uka enquanto ele se afasta, mas a armadilha é acionada fazendo-o escorregar e cair no chão. Assim que Uka entra na carruagem, ele casualmente conta às garotas sobre seu encontro estranho. Elas reconhecem o cara como Bécio e dizem a Uka que ele está tentando entrar no grupo delas há tanto tempo. Eles perguntam se Uka está bem, já que odiariam se algo de ruim acontecesse com ele por causa deles, mas Uka os assegura de que não é culpa deles. Além disso, ele deixou aquele cara inconsciente no meio da rua, então eles podem simplesmente denunciá-lo quando voltarem para a cidade. Enquanto isso, antes de chegarem ao destino, Uka quer revisar o objetivo da missão mais uma vez. Eles vão buscar 3 pedras mágicas na floresta de Orton. E como os outros dizem que já estiveram aqui antes, ele pergunta a eles como foi quando chegaram aqui. De acordo com Marina, eles estiveram aqui há 2 meses, mas agora que ela pensa nisso, ela não encontrou nenhum monstro. Após ouvir isso, Uka conclui que a besta mágica já deve ter estado na floresta há 2 meses. Ele decide que, se eles a encontrarem, ele irá transmitir a luta ao vivo. Dessa forma, a guilda ganhará informações valiosas sobre a criatura, e se eles não conseguirem derrotá-la, terão uma maneira fácil de chamar reforços. Assim que chegam à floresta, Uka começa a transmissão e o grupo começa a atravessar o terreno denso. Uka opta por tomar a posição de retaguarda, raciocinando que as feras costumam atacar por trás. Preocupada, Marina pergunta se é realmente seguro para ele ficar na retaguarda, dado que é o local mais perigoso. Uka a tranquiliza, explicando que ele tem o passo piscar para escapar se as coisas ficarem feias, e que suas roupas estão equipadas com excelentes estatísticas de defesa, permitindo-lhe aguentar alguns golpes antes de cair. Eles logo chegam à cachoeira onde devem encontrar a pedra mágica. Mas antes que possam chegar lá, Uka diz a todos para esperar porque ele sente que algo está vindo. A besta mágica finalmente se revela. Mas toda a confiança que Uka tinha antes desaparece porque essa coisa é um monstro de alto nível que geralmente só é encontrado nas partes mais profundas da masmorra. É o Zarnag. As garotas não são fortes o suficiente para lidar com esta coisa, nem sobreviver 1 minuto contra ela. Então Uka se coloca na frente delas e diz para Silk levar as outras de volta à Guilda dos Aventureiros e conseguir reforços enquanto ele segura essa coisa aqui. No entanto, as meninas sabem que Uka também não tem chance contra aquela coisa se estiver lutando sozinho, então elas se recusam a sair do lado dele. Caso contrário, ele pode realmente morrer. Uka não consegue argumentar contra a determinação delas, então ele concorda em deixá-las lutar ao lado dele e rapidamente lança feitiços de encantamento no grupo. Ele e Marina estão na linha de frente, com Marina avançando primeiro. No entanto, o Zarnag a afasta com facilidade como se ela não fosse nada. Uka tenta usar seus efeitos de status em camadas na besta. Embora consiga desorientar ligeiramente o Zarnag, não causa muito dano, deixando-o com poucas opções viáveis. Sem outra escolha, Uka decide apostar tudo em um movimento poderoso. No entanto, ele precisa de tempo para lançar a magia, então ele pede a Marina para manter o monstro distraído. Marina concorda e se aproxima do Zarnag, fazendo o seu melhor para manter a atenção dele enquanto desvia dos ataques. Quando ela está prestes a ser pega, Seda e Chuva entram em cena com sua magia para ajudar, garantindo que ela permaneça na luta tempo suficiente para Uka terminar seu feitiço. Graças ao trabalho em equipe, Uka tem tempo suficiente para completar o feitiço de nível 5, um devastador míssil prismático. Com o feitiço totalmente carregado, ele o lança diretamente no rosto da fera. Quando o míssil prismático atinge, inicialmente parece que não teve muito efeito. No entanto, momentos depois, o monstro começa a tossir sangue, revelando que está gravemente ferido. Em seguida, Rain lança um feitiço de 5º grau de raio, eletrocutando a criatura. Enquanto está paralisada, Uka ordena que Marina a decapite. Marina avança, ativando sua espada mágica, enquanto Uka a aprimora com um feitiço de ataque crítico. Graças a isso, Marina consegue cortar a cabeça do monstro do corpo com um único e poderoso golpe. Agora que finalmente tudo acabou, Uka cai de joelhos aliviado, dominado pelo fato de que conseguiram derrubar o monstro sem perder ninguém.
Enquanto isso, de volta à cidade, os espectadores assistindo à transmissão estão igualmente impressionados, principalmente com o feitiço que Yuka usou, já que ninguém jamais viu algo assim antes. Claro, Simon está assistindo à transmissão, e ele não parece tão feliz. De volta à floresta, Uka se sente um pouco tonto por causa de toda a mana que gastou durante a luta. Mas no geral ele ainda está em boa forma. Ele está aliviado que tudo acabou bem, embora saiba que a batalha foi intensa demais para um grupo de iniciantes como eles. A única razão pela qual sobreviveram foi pura sorte. Ele avisa as meninas que planeja repreendê-las mais tarde por suas ações imprudentes, mas as meninas argumentam que Uka foi igualmente imprudente, avançando sozinho na batalha e totalmente preparado para se sacrificar. E elas acham esse tipo de comportamento completamente inaceitável. Uka admite que estava de fato pronto para se sacrificar, então sugere um compromisso, dizendo que todos podem expressar suas queixas mais tarde. Por enquanto, eles devem se limpar, pois estão todos encharcados de suor e Marina ainda está coberta de sangue de Zarnag. Enquanto as meninas tomam banho no rio, Uka começa a montar o acampamento e toda a situação traz de volta boas lembranças de 6 meses atrás. Naquela época, Uka era responsável por treinar a equipe de Marina, e ele ficou realmente impressionado com a rapidez com que as garotas estavam se adaptando à vida de aventureiras. No entanto, ainda havia algumas áreas que precisavam de melhoria. Marina tinha a tendência de ser um pouco desajeitada, Silk era excessivamente cautelosa e Rain era extremamente tímida. Mesmo assim, com base no progresso que eles estavam fazendo, Uka teria entregue de bom grado suas licenças de aventureiro de classe D naquele momento, se tivesse sido sua decisão. Mais tarde naquela noite, as garotas montaram sua barraca, juntaram lenha e colocaram alarmes para alertá-las caso houvesse um ataque de monstro. Enquanto Uka as observava naquela época, ele não pôde deixar de sentir orgulho, confiante de que elas estavam destinadas a se tornarem aventureiras excepcionais. Porém, ele nunca teria adivinhado que apenas alguns dias depois, ele acabaria se juntando ao grupo deles. O grupo retorna à guilda, onde foram convocados para se encontrar com o mestre da guilda, deixando as garotas um pouco ansiosas. Eles perguntam a Uka se isso significa que estão encrencados, mas ele suspeita que a reunião seja provavelmente sobre os Zarnag que derrotaram. Uma missão desse calibre deveria ter sido classificada como de classe B, mas estranhamente foi marcada como classe D, então é claro que uma investigação é necessária. Nesse momento, o mestre da guilda de Benwood entra na sala, e as garotas, impressionadas pela presença intimidadora dele, imediatamente ficam em posição de sentido. Ele se aproxima de Yuka e exige uma explicação, mas Yuka sabe que não fez nada de errado. Ele calmamente diz a Benwood que todos os detalhes necessários já estavam incluídos no relatório que ele enviou para o sindicato. Benwood não está satisfeito com o relatório objetivo e insiste em uma explicação detalhada. Entretanto, antes de continuar, Yuka diz-lhe para deixar de lado a pose de durão, porque está a intimidar as raparigas. Marina tenta intervir, pedindo a Yuka que não fale tão casualmente com o mestre da guilda, dada a sua força. Mas ao que parece, o mestre da guilda tem um grande respeito por Yuka, por isso não há necessidade de formalidades entre eles. Benwood pede a todos para se sentarem. Apesar de já saber o que aconteceu na floresta, ele está mais interessado em ouvir as opiniões de Yuka sobre a situação. Yuka explica que suspeita que possa ser resultado de um transbordamento que fez surgir um monstro muito mais forte que o normal. Benwood concorda com a avaliação de Yuka e prontamente instrui sua secretária a emitir uma missão de investigação de emergência para descobrir a causa. Tanto Yuka quanto Benwood entendem claramente a gravidade dos transbordamentos, mas Marina não tem ideia do que isso significa, então ela pede uma explicação a Yuka. Yuka explica que um transbordamento é um fenômeno desencadeado por um catalisador que faz com que monstros de uma masmorra saiam para o mundo exterior. Normalmente, os monstros estão presos à masmorra pelo mana que flui pelo solo, mas ocasionalmente essas restrições podem se romper, permitindo que os monstros escapem e causem estragos na área circundante. Isso também pode ser um sinal de alerta para uma potencial debandada de masmorra no futuro próximo. As garotas estão familiarizadas com debandadas de masmorra e a devastação que elas trazem, devastando cidades como um incêndio florestal. Se monstros tão poderosos quanto aqueles Zarnag já estão aparecendo, isso significa que o tempo está se esgotando. Benwood está determinado a conduzir uma investigação minuciosa para proteger as pessoas, mas antes de prosseguir, ele oferece um pedido de desculpas sincero às garotas por expô-las a tal perigo. As garotas asseguram a Benwood que não há necessidade de se desculpar, pois todas saíram vivas, embora admitam que sem Yuka elas não teriam tido chance. Dito isso, apesar de Yuka ter carregado grande parte do fardo, sua transmissão ao vivo mostrou que as meninas são lutadoras habilidosas por si só. Como recompensa pelo desempenho impressionante contra os Zarnag, Benwood decide promovê-los todos para o nível C. A promoção, no entanto, vem com a condição de que as meninas tenham a assistência de Yuka, já que ele é nível A. Confuso, Yuka aponta que ele é apenas nível B, mas é então que Benwood o informa que ele também está sendo promovido.
Todos que assistiram à transmissão ao vivo testemunharam o feitiço do míssil prismático de alto nível que ele usou contra o Zarnag, deixando claro que Yuka merece a promoção. A partir de hoje, ele é oficialmente um aventureiro de Rank A. Depois, Yuka e as meninas descem para tomar uma bebida e se parabenizar pelas promoções. Enquanto estão todos juntos, Yuka tira a bolsa de moedas que recebeu como recompensa pela missão e entrega a Silk para contar. Silk abre a bolsa e fica chocada, pois nunca tinha visto tantas moedas de ouro em um só lugar antes. Yuka explica que, embora a missão tenha sido inicialmente classificada como de nível D devido ao seu nível de dificuldade, acabou sendo tratada como uma missão de nível B. Como resultado, o pagamento é significativamente maior do que teria sido na classificação original. Silk despeja todas as moedas na mesa para começar a contar, mas rapidamente percebe um pedaço de papel no fundo da bolsa com o nome de Yuka. Ela entrega e Yuka abre para encontrar uma nota de Ben Wood pedindo desculpas por tudo que Yuka teve que suportar. Junto com a nota, há uma moeda de platina incluída como um pequeno bônus para Yuka. Como as moedas de platina são incrivelmente valiosas, Yuka decide adicioná-la ao fundo do grupo. Assim que Silk termina de contar tudo, ela anuncia que agora eles têm dinheiro suficiente para comprar uma casa. Maria fica tão animada ao ouvir isso que ela pula e acidentalmente derruba as moedas. Silk está feliz por terem alcançado seu objetivo financeiro também, mas ela se sente um pouco mal com isso, já que a única razão pela qual conseguiram tanto dinheiro foi por causa de Yuka. Embora isso possa ser verdade, Yuka diz a Silk que ela não precisa pensar dessa forma. Eles fizeram dele o líder do trevo, e é natural que um líder faça o que for necessário para ajudar o grupo. Assim, mesmo que ele tenha desempenhado um papel importante em ganhar esse dinheiro, ele ainda pertence a todos eles. O grupo continua celebrando até tarde da noite, e em um momento, Reine se vira para Yuka e pergunta se ele tem um sonho que deseja realizar. A pergunta pega a Yuka de surpresa, então ele pergunta se há um motivo específico para ela estar perguntando. Reine explica que graças a Yuka, eles acabaram de alcançar o objetivo de comprar uma casa, então agora ela quer saber qual é o sonho dele para que possam ajudá-lo a realizá-lo. Já que ela perguntou, Yuka compartilha que seu sonho é conquistar os andares mais profundos da masmorra Escuridão Acrômica. Assim que as meninas ouvem isso, elas cospem suas bebidas surpresas. Porque a masmorra é literalmente a mais perigosa que existe. Ela possui até mesmo um portal do abismo, um artefato conhecido por ser uma passagem direta para o submundo. Yuka diz que o portal do abismo é precisamente a razão pela qual ele quer conquistar a escuridão acromática. Reine pergunta a ele se pretende atravessar o portal do abismo se chegar até ele, mas Yuka explica que só quer ver como é a borda do mundo. Yuka explica que seu tio uma vez tentou enfrentar a masmorra da escuridão acromática e tentou alcançar o portão. Embora ele não tenha conseguido, Yuka contou a história tantas vezes quando era criança que acabou decidindo que queria tentar ele mesmo sabendo que é improvável que isso aconteça. Marina adora a ideia do sonho de Yuka e sugere que todos eles se aventurem juntos na escuridão acromática para ajudá-lo a alcançá-lo. Yuka, no entanto, aponta que não é tão simples assim. O calabouço é tão perigoso que qualquer entrada nele requer aprovação governamental, e apenas uma equipe de classe A pode se qualificar para tal permissão. Mesmo assim, Reine acha que é uma ótima ideia e sugere que seja o próximo grande objetivo do grupo. Os outros concordam plenamente, prometendo trabalhar duro para ajudar Yuka a alcançar seu sonho, embora saibam que isso não acontecerá tão cedo. Enquanto isso, as transmissões de Clover têm crescido constantemente em popularidade a cada dia. Atualmente, eles estão transmitindo uma batalha contra uma mão morta-viva, e graças ao trabalho em equipe impecável, eles conseguem derrubá-la usando um feitiço de relâmpago de Reine e um pergaminho de pedra de Yuka. Isso conclui a transmissão, então eles acenam para seus fãs, e todos na guilda absolutamente os adoram, exceto os membros da Thunder Pike, que odeiam o quão popular Yuka se tornou. Barry acha que Yuka só parece impressionante porque ele está em uma equipe de novatos, mas Simon realmente ouviu que Yuka foi promovido recentemente para a classe A, então ele pode ser realmente tão bom. Além disso, a popularidade de Yuka não é a maior preocupação deles no momento. Thunder Pike tem enfrentado falhas repetidas em suas missões ultimamente, e Simon acredita que o problema está em todos os novos recrutas que eles têm contratado, que, em suas palavras, sempre acabam sendo tolos incompetentes. Nenhum deles dura mais de um dia, mas isso não poderia possivelmente ser porque há algo errado com a equipe deles. Sobre o tópico de sua equipe, Simon pergunta por que Jomi não está lá. Camila responde explicando que Jomi não estava com vontade de beber. Simon fica furioso, apontando que desde a missão em que Jomi foi atacada por um lobo, ela tem constantemente prejudicado a equipe. Enquanto isso, Jomi se trancou em seu quarto, assistindo a vídeos da transmissão ao vivo de Yuka repetidamente por horas.
Os outros membros do Thunder Pike estão começando a perceber que Yuka pode ter sido muito mais valioso para a equipe do que pensaram inicialmente. Como Yuka saiu por causa do baixo salário, eles acham que poderiam oferecer a ele uma parte um pouco maior para trazê-lo de volta. E com Jomi mal contribuindo hoje em dia, eles poderiam apenas reduzir a parte dela em vez disso. Algumas horas depois, Yuka e os outros retornam à guilda para relatar o sucesso de sua missão, mas ao chegarem à porta da frente, encontram Simon esperando por Yuka. Ver Simon novamente deixa Yuka um pouco irritado, então ele diz às garotas para entrarem sem ele, e pergunta a Simon o que ele quer. Simon vai direto ao ponto e diz que está permitindo a Yuka a honra de se juntar novamente ao Thunder Pike. Yuka não consegue acreditar nas besteiras que acabaram de sair da boca de Simon, mas Simon tenta manipulá-lo apontando que o sonho de Yuka de chegar ao portão do abismo só é realizável se ele fizer parte de um grupo de classificação A como o Thunder Pike. Além disso, Simon menciona que desde que Yuka saiu, a equipe tem tido dificuldades em completar as missões. Simon alega que é responsabilidade de Yuka voltar e resolver a situação. Yuka escuta tudo o que Simon tem a dizer, mas é uma pena que ele simplesmente não se importe. Embora possam ter sido amigos de infância, isso não significa nada para Yuka depois de todo o desrespeito que Simon lhe mostrou. Decidindo que não quer mais nada com Simon, Yuka se vira e entra, deixando Simon lidar com as consequências de suas ações. Enquanto isso, Bessel estava assistindo a toda a interação e parece ter uma ideia sinistra se formando em sua mente. Lá dentro, Yuka se encontra com as garotas, que imediatamente perguntam sobre o cara lá fora. Yuka explica que era Simon, o líder do seu antigo grupo. Ao ouvir isso, Marina fica preocupada que Yuka possa se juntar novamente ao Thunder Pike. Mas Yuka a tranquiliza, como ele disse antes, que nada na Terra poderia convencê-lo a voltar para aquele desastre de festa. Deixando isso de lado, eles ainda precisam relatar o sucesso da missão para a guilda. Então o grupo segue para a recepção. Depois de cuidar disso, eles planejam pegar algumas bebidas para comemorar. No dia seguinte, Yuka reúne todos para uma reunião para informar as garotas sobre uma missão que receberam. Marina, já ansiosa e preparada para partir, é rapidamente informada por Yuka se sentar e pelo menos ouvir os detalhes da missão primeiro. Ele explica que o grupo deles foi pessoalmente solicitado por Ertes. As garotas ficam surpresas, já que Ertes é a oficina mais renomada do país. Na verdade, o arco de Silk foi feito lá, sendo uma grande honra ser especificamente escolhido por eles. Ainda assim, as garotas não podem deixar de se perguntar por que Ertes escolheria especificamente Clover entre todas as festas. Yuka esclarece que Ertes está lançando uma nova linha de equipamentos para mulheres, projetada para ser tanto fashion quanto protetiva. Basicamente, eles querem que Marina, Silk e Rain explorem uma masmorra enquanto vestem as novas roupas, como uma forma de promover a marca. Marina não acredita que elas vão realmente ser garotas propaganda para uma empresa tão prestigiada quanto a Ertes, enquanto Silk e Rain já estão ajustando o cabelo em preparação. É um negócio incrível, eles recebem para conquistar uma masmorra e ainda podem ficar com a armadura depois. Com isso, dizem a Yuka que estão aceitando a oferta e o grupo logo parte para a masmorra das ruínas de Aion. Quando o dia da missão finalmente chega, Yuka se encontra com as garotas dentro da masmorra, onde elas já trocaram para suas novas armaduras Ertes. Ele os elogia dizendo que todos estão adoráveis, e acrescenta que além da aparência, o equipamento é altamente funcional, tornando-o perfeito para eles. No entanto, por algum motivo, Rain parece estar irritado com ele, embora ele não tenha ideia do porquê. Quando o grupo entra na masmorra, Yuka explica que ela é bem antiga e tem apenas 4 andares. No entanto, no fundo, há uma entrada que leva a uma masmorra separada, que é a que eles precisam limpar para chegar à entrada principal dessa segunda masmorra. Yuka informa que eles terão que descer as escadas, mas essas escadas são extremamente longas. Ao ouvir isso, Marina sugere que, em vez de perder tempo, eles poderiam simplesmente descer pelo meio com uma corda para acelerar as coisas. Yuka reconhece que, em circunstâncias normais, Marina estaria certa, e muitos já tentaram essa abordagem antes. No entanto, ele explica que este calabouço tem um campo de distorção que impede qualquer um de se desviar dos caminhos designados. Ele os adverte para serem cautelosos e evitarem ser pegos no campo. Enquanto isso, ele não pode deixar de notar que Rain ainda parece chateada, o que o leva a perguntar se ele fez algo errado. Rain permanece em silêncio, mas os outros sabem exatamente por que ela está irritada. Eles cutucam Yuka, incentivando-o a dar uma olhada mais de perto na roupa de Rain. Yuka olha para Rain, tentando ver se há algo que ele perdeu, e é aí que ele percebe que ela mudou a cor do laço da fita para azul, em vez de vermelho, hoje. Rain ficou chateada porque ele não a elogiou por isso, então Yuka diz que fica bem nela, e ela se sente muito melhor. O grupo então desce para o segundo andar, onde Yuka, usando sua lanterna, avista uma armadilha à frente.
Ele rapidamente instrui as meninas a recuarem enquanto ele resolve isso. Pegando um longo bastão, ele cuidadosamente bate na armadilha, disparando uma chuva de lanças que saem do chão, paredes e teto. Teria sido uma maneira terrível de encontrar o fim, mas agora que a armadilha foi acionada, o caminho deve estar seguro para eles prosseguirem. Agora elas têm que se espremer cuidadosamente entre as lanças. À medida que navegam pelas brechas estreitas, Yuka verifica se alguém está tendo dificuldades. Felizmente, graças ao ajuste perfeito de suas novas armaduras, as garotas conseguem passar sem problemas. Enquanto avançam pelo corredor, Yuka de repente sente algo à frente e prontamente avisa as meninas para se prepararem para a batalha. De repente se vê cara a cara com o bando de orcs, e no momento em que Silk põe os olhos neles, gerações de ódio profundo ressurgem em sua mente. Uka entende que orcs são os inimigos naturais dos elfos, mas ele pede a Silk para ficar calma e não agir imprudentemente. Sua estratégia é atacar primeiro com magia poderosa, seguido por Marina enfrentando-os com sua espada, enquanto Silk oferece suporte na retaguarda. Com todos cientes do plano, Uka lança seus feitiços de encantamento enquanto Rain começa a preparar uma bola de fogo. Assim que o feitiço dela está pronto, ela o lança nos orcs, envolvendo-os em chamas. Aproveitando o momento, Uka segue com uma explosão de rocha. Enquanto os orcs se apressam para desviar dos escombros voadores, Silk dispara um tiro preciso no pescoço de um deles, enquanto o outro é esmagado, restando apenas 2. Marina avança assim que os últimos 2 orcs se lançam para a frente. Mas Uka rapidamente lança um feitiço de paralisia e lentidão, dificultando seus movimentos. Com esta abertura, Marina corta uma rainha ao meio enquanto Silk acerta um tiro preciso no pescoço da outra. Marina então dá o golpe final cortando a cabeça do orc ao meio. Com a batalha finalmente terminada, Uka se aproxima dos orcs caídos para coletar as pedras mágicas e depois se vira para Silk, perguntando se ela já se acalmou. Silk pede desculpas por sua explosão, mas não consegue evitar sentir raiva sempre que vê um orc. Uka entende que não pode controlar sua reação aos orcs, já que é apenas parte de ser um elfo. Nesse momento, Marina se aproxima de Uka e diz a ele que acabou de encontrar algo estranho no corpo de um dos orcs. Ela entrega o objeto e, após examiná-lo, Uka o reconhece como um pergaminho de revelação, um artefato capaz de descobrir habilidades ocultas em quem o usa. É incomum para um orc de baixo escalão possuir algo assim, mas em seu estado atual danificado, seu valor é significativamente reduzido. No entanto, em vez de vendê-lo, o que seria um desperdício, Uka decide que ele irá repará-lo e fazer uma das garotas usá-lo. Silk pergunta o que aconteceria se uma delas usasse o pergaminho, levando Uka a explicar que isso desbloquearia um talento oculto. Por exemplo, isso poderia conceder um segundo emprego ou possivelmente uma nova habilidade. Ao ouvir isso, Rain e Silk concordam que uma vez que o pergaminho da revelação seja reparado, Marina deve ser a pessoa a usá-lo, já que atualmente ela tem apenas um emprego. Marina está um pouco hesitante em aceitar, já que magos da espada são raros, e ela não tem certeza se tem potencial para se tornar um. Ainda assim, Uka acha que vale a pena tentar de qualquer maneira, pois mesmo que ela não consiga um segundo emprego, pode acabar descobrindo algum tipo de habilidade oculta. Nesse momento, um baú aparece como recompensa por derrotar os orcs. Depois de abri-la, eles continuam até chegarem à sala de descanso entre os andares. Dentro do baú, encontram uma bolsa mágica que imediatamente deixa Rain nas nuvens de empolgação, especialmente porque todos concordam que ela deve ficar com ela. Bolsas mágicas são especialmente úteis para aqueles em funções de suporte, tornando-a a escolha ideal. Uka, no entanto, observa que se eles encontrarem outra no futuro, seria melhor que Silk a tivesse, pois isso permitiria que ela carregasse mais flechas. Uma vez que a pausa termina, todos se levantam. Mas antes de seguir em frente, Uka decide avaliar as perdas e ganhos da equipe. Ele considera usar um de seus pergaminhos, mas decide não fazê-lo já que seus níveis de mana ainda estão bons, e Marina se sente completamente bem. Silk usou 5 flechas durante a batalha com os orcs, mas ainda tem 20 restantes. Quanto a Rain, ela está pronta para continuar. Com todos ainda em boas condições, eles continuam descendo até o 3º andar. Uka lembra a todos para ficarem em alerta máximo, pois mesmo que esse andar não tenha um chefe designado, eles ainda precisam estar preparados para quaisquer ataques potenciais. Ele explica que havia uma porta que levava ao calabouço principal, a cidade abandonada. Mas, há cerca de 10 anos, ela desapareceu misteriosamente, permitindo que qualquer um entrasse livremente. No passado, a entrada era fortemente guardada por vários perseguidores das sombras. Pelo que Uka sabe, essas criaturas se parecem com manequins pretos sólidos com olhos brilhantes. No entanto, não foram avistadas há anos, então não há como encontrar uma aqui, ou pelo menos é o que ele acredita. No entanto, há um manequim preto com olhos brilhantes apenas olhando para eles de forma ameaçadora do 3º andar.
Marina pergunta se eles deveriam se preocupar com isso. Aquela coisa é definitivamente um perseguidor das sombras, e Yuka acha inacreditável que estejam realmente vendo um aqui, então ele garante que o gravador tenha uma boa visão disso. O perseguidor das sombras pode parecer assustador, mas eles não precisam se preocupar por enquanto. Como está no terceiro andar, não há como atravessar o campo de distorção. No entanto, o perseguidor das sombras de repente salta para baixo, atravessando facilmente o campo de distorção como se ele nem estivesse lá. Parece que eles podem estar em sérios apuros, afinal. Uka imediatamente ordena a todos que se preparem para a batalha e puxa um pergaminho de multi-encantamento, fortalecendo as garotas o máximo possível. Mas, apesar de todos os aprimoramentos, o primeiro golpe do perseguidor das sombras derruba Marina em um único golpe. Rain rapidamente corre para o lado de Marina para curá-la enquanto Silk fornece cobertura. Ainda assim, Uka está em choque. Ele não consegue acreditar que o Perseguidor das Sombras quebrou sua barreira de múltiplos encantamentos tão facilmente. O Perseguidor das Sombras se prepara para outro ataque, o que leva Uka a avançar e lançar uma barreira de proteção em si mesmo. No entanto, a sombra o destrói sem esforço, levando Uka a perceber que seus ataques devem ser especificamente projetados para romper barreiras. Ajustando sua estratégia, ele lança a sombra piscar em si mesmo, permitindo que ele evite ataques completamente e chegue perto o suficiente para atacar a sombra de surpresa. Mas assim que ele está prestes a acertar um golpe, a sombra de repente se vira e contra-ataca com uma maldição de magia negra, deixando Uka completamente imobilizado. Parece que realmente não há como derrotá-lo. A sombra então lança outra maldição, mas Rain consegue bloqueá-la com um escudo sagrado, enquanto Silk contra-ataca com suas vinhas de Dríade. Enquanto a sombra está ocupada, Rain tenta curar Uka como fez com Marina, mas para seu horror, ela descobre que Yuka não está respirando. Ao mesmo tempo, a sombra corta Silk nas costas e Marina consegue afastá-la, mas está se movendo rápido demais para ela acertar. Sem outra opção, Rain decide lançar uma magia de grande alcance para derrubar a sombra. Ela lança cascalho de gelo, mirando no inimigo. Mas antes que o ataque possa acertar, a sombra desaparece e reaparece atrás deles, cortando Marina e Rain nas costas. Agora todas as garotas estão gravemente feridas, ainda assim a sombra não terminou. Ele prossegue para conjurar dezenas de canhões de eclipse, lançando-os diretamente no grupo. Isso poderia ter sido o fim deles, mas no último momento Yuka retorna, lançando um escudo de luz sobre eles a tempo de bloquear o ataque. Ele cobre o chão com 1000 armadilhas mágicas para que a sombra não possa escapar, e então ele começa a lançar todos os efeitos negativos possíveis que pode conjurar, para enfraquecê-lo, enquanto também lança feitiços de cura nas garotas para curá-las. Agora que as garotas estão de volta à forma de combate, Silk envolve a sombra em suas vinhas, dando a Rain tempo suficiente para lançar seu feitiço de mortos-vivos para apagar a sombra. Com a batalha finalmente terminada, Marina, dominada pelo alívio de que Yuka ainda está vivo, joga os braços em volta dele em um abraço apertado. No entanto, Yuka rapidamente aponta que seu abraço é tão forte que está trazendo ele perigosamente perto de morrer novamente. Assim que Marina o solta, Yuka agradece sinceramente, reconhecendo que, se ela não tivesse avistado o Perseguidor das Sombras quando o fez, eles teriam sido pegos de surpresa, e isso significaria morte certa para todo o grupo. Ele então se volta para Rain e pergunta o que ela pensa sobre a sombra. Rain explica que, embora estivesse morto-vivo, seu mana era completamente errático, fazendo parecer que sua própria existência era antinatural. Além disso, não deveria ter sido capaz de contornar o campo de distorção, o que sugere fortemente que foi resultado de um transbordamento de masmorra. Ela então pergunta a Yuka o que ele acha que deveriam fazer a seguir, já que eles já chegaram ao último andar. Ele propõe que eles pelo menos completem sua missão antes de voltar. Nesse caso, Marina pergunta se eles deveriam informar a todos sobre o Perseguidor Sombrio com uma transmissão. Mas Yuka prefere não fazer isso, já que estão usando a linha de equipamentos não lançada da Earthys, então ele não quer mostrá-la ao público sem permissão do cliente. Yuka sugere que eles terminem a missão rapidamente para que possam sair de lá. Eles continuam em frente, fazendo seu caminho pelo corredor até chegarem à porta que leva à cidade abandonada. Segundo a lenda, pessoas habitaram este lugar há muito tempo. No entanto, sua missão só exige que eles cheguem ao portão, não que entrem. Então, depois de tocá-lo para cumprir os requisitos da missão, eles se viram e começam a jornada de volta à superfície. Depois de voltar, Yuka entrega seu relatório ao Guilda. Assim que ele terminou, saiu para encontrar as garotas que estavam esperando por ele. Silk imediatamente pergunta como foi, e Yuka explica que ele enviou as gravações que fizeram e informou a guilda sobre o Caçador das Sombras. Como a guilda provavelmente vai querer entrevistá-lo sobre isso mais tarde, ele sugere que tirem os próximos 2 dias de folga e fiquem na cidade de Qualt para descansar. Irina adora a ideia e pergunta animadamente a Yuka se ele gostaria de sair em um encontro com todos eles. Silk,
que não conhece bem a cidade, esperava que Yuka pudesse mostrar a ela os arredores, enquanto Rain está ansiosa para explorar e ver todos os artefatos que a cidade tem a oferecer. Sem ver razão para recusá-los, Yuka concorda em passar o dia com eles. Então, você quer na próxima parte? Isso é tudo pro vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever, deixar um like e comentar se quiser uma continuação. E não se esqueça de assistir o próximo anime na tela.